Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e sabedoria para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, aqui pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube. O importante é que você está no canal certo. Você está conectado com o Agir de Deus e Deus tem algo para falar com você no dia de hoje. Seja muito bem-vindo mesmo, você que está pela primeira vez, alguém indicou essa programação, você estava navegando na internet e parou aqui com a gente, que legal, fique com a gente. Eu tenho dito que aqui esse espaço ele é curto, mas a bênção é grande, se você entender o que Deus vai falar. Deus fala de várias maneiras e a maneira mais segura é através das escrituras, da palavra de Deus. E no final eu quero orar por você e com você. Eu quero informar o seguinte, nós temos um WhatsApp exclusivo do Agindo Deus. Nesse número você pode salvar no seu celular e você pode mandar um pedido de oração, você pode confirmar a sua audiência, dizer de onde você está nos ouvindo, qual a cidade do Brasil ou fora do Brasil, ou se é na cidade de Curitiba, qual o bairro, se é na praia, no litoral, qual região do Paraná, Guaratuba, enfim, litoral do Paraná. Estamos por várias emissoras de rádio, então eu vou falar aqui agora o nosso WhatsApp. Escuta aí, anota aí, código de área 41 99615-5162, 99615-5162, código de área 41, 99615-5162. Confirma a audiência, conta a sua bênção, como você tem recebido as palavras, você tem sido abençoado, compartilha com a gente. Agora, se você quer ser mais rápido, você pode mandar um direct, aí você tem que seguir Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Aí você manda um direct, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, tá bom? E por último, se você ouve essa palavra, esses ensinamentos no nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like e de escrever um comentário bacana, um comentário positivo aí, um testemunho até mesmo, aí nos comentários abaixo do vídeo ou do áudio no nosso canal no YouTube ou também no Spotify. Um abraço pra galera jovem aí do Spotify, que eu tenho recebido algumas notícias. Pastor, estou fazendo caminhada, estou fazendo exercício, estou na academia, mas estou ouvindo aqui as reflexões. Eu estou sempre recebendo aí, de vez em quando alguém manda pra gente aí um direct, a gente acaba não falando o nome da pessoa, às vezes a pessoa também não fala o nome, a gente não vai falar nome aqui sem ter o nome especificamente, né? Mas de qualquer forma, o importante é que Deus está vendo o que você está fazendo e o importante é que tudo isso que a gente ministra aqui é para a glória de Deus, para que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. E estamos aqui por uma missão que Deus nos deu, por um chamado, por uma vocação. Então é algo tremendo. E falando em vocação, estamos falando sobre o Espírito Santo, que nos chama, nos capacita, nos habilita, não é mesmo? Mas antes de eu entrar no assunto que eu venho falando essa semana, eu quero registrar aqui Romanos, capítulo 8, o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo? Então você certamente é um filho de Deus. Se não é, passe a ser guiado pelo Espírito Santo hoje. Se entregue a Cristo, declare a sua fé em Jesus Cristo, diga: Jesus, olha, entra na minha casa, na minha vida, transforma e eu quero servir a Cristo também. Faça isso agora mesmo e pode ter certeza, se você for sincero e Ele conhece o teu coração, o Espírito Santo sonda os nossos corações, Ele sabe realmente se estamos sendo sinceros ou não, então Ele vai ministrar sobre você e Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. O Espírito Santo, aliás, Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que pregamos a palavra de Deus com muita alegria, porque essa palavra que ensinamos não é palavra de homens, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz,
ela é poderosa. Por isso que eu acredito que você tem nos ouvido aqui toda semana e tem sido edificado por esta palavra que é de Deus. Tá bom, amados? Bom, vamos então dar prosseguimento aqui. Nós estamos falando então sobre a importância da presença do Espírito Santo na nossa vida. Estamos falando de que o Espírito Santo é um excelente comunicador, ele se comunica conosco e é interessante que o Espírito Santo, olha só que interessante isso aqui, o Espírito Santo nos fala a respeito de nossas tarefas, né, específicas no reino de Deus. Atos 13:2 diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então eles foram chamados, separados, né, para um ministério, Barnabé e Saulo. Da mesma forma, eu tive essa experiência também. Eu me lembro quando eu fiz a minha primeira faculdade, fiz a faculdade de economia e eu estudei durante 4 anos economia, e quando eu estava lá quase no final dos meus estudos, eu fui tendo experiência com Deus e trabalhava numa empresa promissora, um emprego muito bom, e me lembro que Deus, em uma certa ocasião, ele me disse que eu iria ensinar a economia de Deus, a economia dele ao seu povo. Então, quando eu falo isso aqui, você que tem me acompanhado aqui há um bom tempo, talvez até já ouviu eu contar um pouco da minha história de vida, de chamado também. E como a gente está falando do Espírito Santo aqui, que falou, que chamou, que escolheu muitos homens e mulheres para uma missão, assim não é diferente com você que está me ouvindo. E quando eu falo chamado, eu não estou me referindo necessariamente a um chamado eclesiástico, né? Da pessoa ser um pastor, um líder espiritual. Se Deus tem isso para você, com certeza vai acontecer. Não tenha dúvida, não adianta fugir que vai acontecer. Se Deus tem esse chamado para você, vai acontecer. Mas eu não estou falando do chamado ministerial. Embora eu estou aqui falando com vocês, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, tinha um bom emprego, qual que era o meu sonho maior, né? Continuar no meu negócio, até ampliar os meus negócios e ser um grande investidor na obra de Deus, mas não ser o pastor, você está entendendo? Então, a princípio eu queria dar uma fugidinha, vamos assim dizer, né? Mas quando Deus chegou e falou assim: olha, eu tenho uma missão para você e é você que eu escolhi. Então, quando Deus escolhe algo para uma missão, quando ele escolhe, então ele capacita e ele vai nos treinando. Então eu já dou um conselho para você que é jovem, você que está me ouvindo aí, talvez você tenha os seus 18 anos, né? Talvez 20 aninhos, talvez 25, é jovem de tudo, né? Então é bom demais, então aproveita essa idade que é muito boa, mas certamente Deus já está marcando, escolhendo você para uma missão. Pode ser até uma missão de evangelizar, uma missão aqui no Brasil mesmo, talvez uma missão de você ir a um outro país para levar ali algo para uma família, uma palavra de Deus, alguma coisa. Deus é especialista, né? Deus não desperdiça nada, e quando ele chama alguém para algo, ele chama, meu amigo, e o negócio funciona, porque a pessoa vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir o chamado e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Talvez eu esteja falando hoje com um grupo até mesmo de empreendedores. Você tem o seu próprio negócio, você talvez é um microempreendedor, um empresário pequeno, talvez médio, talvez até grande, eu não sei, né? E Deus está falando: olha, eu estou chamando você para ser também um semeador, um investidor na minha obra. Por que não? Através das suas finanças, através dos seus bens, por que não? Deus fala. Então pense bem nisso e Deus pode te usar de uma forma sensacional. Eu já tive experiência no meu ministério mesmo. Uma vez alguém comentou: pastor, olha, eu não prego como o senhor prega, Deus não me chamou para isso, mas Deus me chamou para ser uma coluna no seu ministério. E a pessoa tem sido, você está entendendo? Então isso acontece também. Então ele está trabalhando, está fazendo riqueza, conquistando, e está tudo bem, fazendo a coisa honesta, a coisa certa. Deus deu essa capacidade para aquela pessoa, mas Deus falou: ó, mas você também tem que investir em pessoas que eu escolhi para levar a minha palavra. Então, se você é um cristão e realmente você tem o Espírito Santo, você vai entender isso que eu estou falando numa boa. Talvez aqueles que não compreendem as coisas de Deus, as coisas espirituais, eles não compreendem esse negócio, né? Então, se você não está entendendo, fale com Deus, ele vai
ele vai te explicar melhor, certamente, tá certo? E se você caminhar com a gente aqui, uma hora ou outra você vai entender. Ah, pastor Edson, agora entendi. Aliás, eu quero até aproveitar hoje para dar um pequeno testemunho aqui. Um certo senhor me procurou e ele foi no nosso culto presencial aqui em Curitiba, aqui no hotel. E ele disse: olha, pastor, no começo a minha esposa escutava o senhor no rádio, ensinando, orando e tal. Até ele me ouve até por uma outra emissora, inclusive. Daí ele disse: ó, pastor, eu confesso que eu não gostava de te ouvir, não. Mas a minha esposa ficava te ouvindo. Mas sabe, pastor, comecei a gostar, me interessei, a minha vida mudou e hoje eu tô aqui para te conhecer pessoalmente. Eu me dei um abraço, estava feliz da vida. Isso acontece muito com pessoas, gente boa, né? Só que às vezes não entende as coisas espirituais e o inimigo, ele pega uma brecha e o inimigo fica colocando bobagem na cabeça de certas pessoas. Mas quem é de Deus permanece. Quem é de Deus, né, permanece. Então, eu tenho vários depoimentos nesta área de pessoas equivocadas, porque elas não entendiam, aí passaram a entender as coisas de Deus através da palavra, dos ensinos aqui, e eles tiveram outra visão espiritual. Certamente, deve ter alguém me ouvindo hoje, nesse momento, que também não gostava, né? Você não gostava, você fala: olha, eu nunca quero saber disso, e agora você está tão envolvido que Deus te chamou para essa nobre missão. É isso, meus amados, é a nossa conversa aqui desse dia especial que Deus preparou para você nos ouvir. É isso, é o Espírito Santo agindo e operando maravilhas em nossas vidas. Para a gente orar, quero dar mais 3 tópicos aqui. O Espírito Santo nos mostra o local onde devemos desempenhar as nossas tarefas no reino de Deus. Olha o que diz Atos 13, verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então a gente vê que o Espírito Santo, então, guiando, orientando a homens de Deus a irem para certos lugares. É o que ele faz comigo, é o que ele faz com você também. Porque o Espírito Santo, ele conhece as pessoas que podem solucionar os questionamentos que nos deixam confusos. Atos capítulo 8 fala sobre isso, que o Espírito Santo sabe onde nossos dons são mais necessários. Ele sabe de tudo, então ele vai me colocar em lugares certos. Ele vai te colocar, ouvinte, no lugar certo. Para você que tem dons e talentos, ele vai usar você em certos lugares. Então não temas o que Deus está falando com você no dia de hoje. E por último, para a gente orar, o Espírito Santo nos leva miraculosamente a conhecer pessoas que irão agradar-se de nossa companhia. E a gente tem experimentado isso em nosso ministério. Isso é forte o que Deus está falando, porque o Espírito Santo nos revela aqueles sobre quem o julgamento irá cair. É isso mesmo. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos 13, verso 9 e 10. O Espírito Santo fala. Você vê, Deus usou aqui, o Espírito Santo usou Paulo para repreender esse Elimas aqui. Você está entendendo? Então, Deus fala de várias maneiras. Que Deus te abençoe e, permitindo Deus, eu volto amanhã para a gente prosseguir com mais algumas pérolas de sabedoria falando do agir do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, quero te agradecer de todo o meu coração, Senhor, por essas palavras maravilhosas que o Senhor tem me dado para passar para os nossos amados e queridos ouvintes. Senhor, eu creio que eles estão entendendo, porque a palavra é do Senhor e é o Espírito Santo que os faz compreender as coisas espirituais. Senhor, que a tua graça, favor e bondade nos acompanhe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.